Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. A Carta aos Hebreus. O Evangelho é vida, meus irmãos. Graça e paz. Mais uma vez estou aqui para falar desse livro maravilhoso, a Carta aos Hebreus. Nós vamos continuar hoje esse estudo maravilhoso. Nós estamos no versículo 1 ainda e há muitas coisas para nós tratarmos nesse versículo 1. Jesus é superior aos profetas. E como Deus falava antigamente. Esse é o tema do nosso estudo desse versículo 1. O versículo 1 começa assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falou a nós nesses últimos dias pelo Filho. Nós falamos já, desse Deus que falou e deixou de ser mistério. E nós falamos que Deus falou muitas vezes aos hebreus, para que eles ouvissem a respeito do Messias. E agora Deus estava falando de novo aos hebreus que estavam passando muita perseguição por causa da sua fé em Jesus Cristo e também por causa da simplicidade da fé. Estavam namorando, paquerando o judaísmo novamente, os profetas do Antigo Testamento, Josué, os anjos, Moisés, os ritos arônicos, Arão, o sacerdócio, os cultos, as festas judaicas. E Deus agora está dizendo: eu não falo mais como antigamente, eu falo agora pelo Filho. Nós falamos aqui que Deus falou muitas vezes no grego polimeros, muitas repetições aos poucos, uma revelação progressiva, passo a passo. E essa revelação progressiva, passo a passo, era a respeito de Jesus Cristo, para que o povo guardasse a lei e para que o Messias viesse através da tribo de Israel. Mas o versículo diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Nós vamos falar um pouco agora dessa parte do versículo. E de muitas maneiras. No grego, politropos. O que significa isso? Deus falou muitas vezes, e dentro dessas muitas vezes, Deus falou de muitas maneiras, muitas formas de falar. Deus usou muita criatividade ao falar, ao declarar. Deus quis deixar claro duas vezes. E Deus sabia que o homem é limitado por causa do pecado. O entendimento foi reduzido e as coisas espirituais são de difícil entendimento. Então Deus, além de ter falado muitas vezes, falou de muitas maneiras, usando muita criatividade para que as pessoas pudessem entender a respeito do seu plano salvífico e para que as pessoas pudessem, de Israel, obedecer à lei que tinha sido dada e que eles aguardassem e esperassem o Messias, porque o Messias viria. Então Deus falou de muitas formas, para passo a passo, progressivamente, pouco a pouco, muitas variações, com muita criatividade, com muita imaginação. Deus está com a sua palavra entrando no mundo dos homens para que o mundo dos homens possa entender. Deus está falando para que a nossa mente possa captar. Então, como Deus falou antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras? Bom, existem mais ou menos 9 formas pelas quais Deus falou. Talvez Deus tenha falado de muitas outras maneiras, de muitas outras formas. Mas Deus, Ele falava pelos profetas e a sua palavra era anunciada. E Deus sempre estava querendo falar com as pessoas. Então nós vemos que no Antigo Testamento, Deus falava por sonhos. Daniel 2:3 mostra o sonho que Nabucodonosor teve e que Daniel trouxe a interpretação. Tantos outros casos de sonhos que Deus usava para falar com as pessoas. Veja que Deus deu um sonho para Nabucodonosor, referindo-se aos eventos do futuro, os eventos futuristas e até a segunda volta de Cristo. Olha que a revelação era dada sempre com o fim de revelar o Messias, de revelar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitas maneiras
Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, e a primeira que eu estou falando aqui é a respeito dos sonhos. Depois, 2, visões. Os profetas tinham visões. Ezequiel 8,4 fala de uma visão, e tantas outras visões de Ezequiel, Isaías, Zacarias, Abacuque, Jeremias, tantos outros profetas tiveram tantas visões, e eles passavam essas visões para que as pessoas pudessem ouvir o que Deus falava antigamente. Então veja que antigamente Deus falava por sonhos, Deus falava por visões. 3, Deus usava os anjos para falar. Deus dava mensagem aos anjos para que os anjos pudessem trazer aos homens mensagens que falavam a respeito do futuro, falavam a respeito de Jesus, do reino de Jesus, do reino do Messias, da vida do Messias. E nós vemos, Zacarias 1,9 falando disso, nós vemos até no começo do Novo Testamento o anjo Gabriel aparecendo para Maria, dando sonho para José. Nós vemos isso acontecendo. Então Deus usava os anjos, até a entrega da lei, os anjos foram muito usados, o ministério dos anjos na entrega da lei. 4, Deus usava também essa criatividade de falar de maneiras que chamavam a atenção das pessoas. Por exemplo, Moisés, Deus chamou sua atenção fazendo a sarça arder, a sarça pegar fogo no meio do deserto, no monte, Êxodo 3,4. Nós vemos que Deus então chamava a atenção de Moisés para que Moisés pudesse ser o libertador do povo de Israel. A revelação era em prol do povo de Israel, porque o povo de Israel daria o Messias. 5, Deus falava diretamente em uma voz audível. Talvez tenha sido assim que Deus tenha falado com Abraão, para Abraão sair da terra dos caldeus, da Mesopotâmia, para ir à terra que Deus havia preparado para ele. Nós vemos essa história em Gênesis 12:1, Deus chamando Abraão. Não há muita clareza de como Deus fez isso, mas podemos pressupor que Deus tenha falado com Abraão. E Deus também falava de maneiras diferentes, com visões em lugares diferentes. Por exemplo, falou com Moisés na sarça ardente pela primeira vez, mas Deus falou com Isaías, em 6º lugar, no templo. Isaías teve a visão do templo cheio da glória de Deus, as vestes enchiam o templo, serafins que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. O chamado de Isaías aconteceu aí, nessa visão no templo. E Deus disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O chamado de Isaías para ser o profeta. E Isaías era um profeta, foi um profeta messiânico, trouxe a revelação do Messias. Mas essa criatividade de Deus, essas muitas maneiras de Deus, ela passa por sonhos, por visões, anjos, por meios que chamam a atenção, como a sarça ardente, fala diretamente com voz audível, no templo. E em 7º lugar, Deus falava também muito usando objetos. O próprio Jeremias foi à casa do oleiro, ali o oleiro estava fazendo um vaso, o vaso se quebrou e depois refez, e Deus deu uma palavra para Jeremias com base naquilo que ele estava vendo, no trabalhar do oleiro, no objeto, no barro, no quebrar, no refazer. Deus falava muito dessa forma, porque Deus estava falando muitas vezes, repetidas vezes, com variações, pouco a pouco, uma revelação progressiva, de muitas maneiras. Além de Deus falar muitas vezes, ele usava muitas maneiras para falar, para que ficasse claro para as pessoas. 8, Deus fala pela criação. Deus fala pela criação até hoje. O Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus, certo? O livro de Romanos também, Paulo diz que pela natureza as pessoas podem reconhecer o Criador e ver a glória de Deus. Nós podemos ver Deus falando através dos pássaros, da beleza, do movimento, das asas dos pássaros, da borboleta, da velocidade que é batida às asas, o beija-flor numa árvore, o fruto que nasce, a semente que é plantada. Nós podemos ver a glória de Deus e ouvir Deus através
de olhar para o céu, ver o céu estrelado, essas estrelas que brilham, o sol, a lua, a terra, essa água, a água viva, os peixes, a natureza. Deus fala por meio da sua criação. A criação está falando a respeito de Deus e a criação está falando a respeito do Criador. 9. Deus falava de muitas maneiras. Então Deus falava no interior. Todo homem tem uma lei interior que é a voz de Deus. Nós chamamos até de uma certa lei moral, em que o homem sabe o que é certo e o que é errado, sem que ele tenha acesso à própria Bíblia, porque todos os homens têm a voz da sua consciência, uma lei da consciência colocada pelo próprio Deus. Romanos 2, 14 e 15 fala disso, e tantas outras maneiras de falar. Então olha como que o versículo está se desenrolando, e nós estamos descodificando o versículo justamente para poder ficar muito claro, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, muitas vezes, repetidas vezes, centenas, milhares de vezes e de muitas maneiras, com a criatividade extraordinária. Para quem Deus falou, o versículo diz: aos pais, pelos profetas. Então veja que Deus falou aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, mas nós estamos estudando como Deus falava antes, certo? Olha só, Deus falou aos pais, ou seja, aos criadores ou geradores dos hebreus, aos pais da nação. Como Deus falava de muitas maneiras, muitas vezes, usando os profetas, é assim que Deus falava, prestem atenção, antigamente. Então Deus estava falando que Ele estava conversando, revelando, ensinando, proferindo aos pais. Deus falou com Adão, mas Adão não é um hebreu. Enos, Enoque, Noé, Jetro, Jó, Melquisedeque e outros, mas esses não são os pais de Israel ou dos hebreus. No entanto, Deus falou com esses homens a respeito do Messias. Deus falou com Adão a respeito do Messias, Gênesis 3,15. Deus falou com Enoque. Enoque até profetiza a segunda vinda de Cristo. Deus falou com Noé a respeito de salvar o mundo. Com Jó, com Melquisedeque, que é um sumo sacerdote que representa o próprio Cristo. Mas aqui Deus está falando com os pais do povo hebreu. Então, esses pais são, em primeiro lugar, os patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos patriarcas, em primeiro lugar. A Abraão, Gênesis 12 começa ali a história dos patriarcas, a Isaque e a Jacó, e aos 12 filhos de Jacó, que se tornaram as 12 tribos de Israel, que constituem a nação de Israel. Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. 2. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, com os sacerdotes, a casa de Arão, o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas, que são descendências da tribo de Levi, nós chamamos de casa de Arão. Deus falou para eles muitas coisas e Deus falou através deles muitas coisas. Então Deus falou aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, os 12 filhos de Jacó. Deus falou aos sacerdotes, que é o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas, a casa de Arão. E 3, Deus falou, como diz o versículo aqui, aos pais pelos profetas. Deus falou com os profetas e através dos profetas. Então quando está escrito aqui que Deus falou aos pais, Deus usou também os profetas. E aí nós temos a certeza que é de Moisés até Malaquias. Moisés, que começou ali escrevendo o Êxodo, o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio, chegando a Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. E os profetas têm Elias, os profetas têm Eliseu, os profetas têm Isaías, Zacarias, Ageu, Abacuque, Sofonias, os profetas maiores, os profetas menores. Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais.
Então, aos pais são os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, os 12 filhos de Jacó, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Os sacerdotes, que é o sumo sacerdote, sacerdotes e os levitas. Os profetas, que é de Moisés até Malaquias. E, em quarto lugar, os pais, aqui se referem aos reis. E daí nós vamos ver que Deus falou aos reis. Saul, de Saul, Davi, até todos os reis praticamente. Deus usava os profetas para exortar principalmente o reino do norte, que se desviou completamente, o reino do sul, que se tornou o reino do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e as 10 tribos se tornou sob a liderança de Efraim, o Israel. Deus falou com eles e através deles, com Asa e com tantos outros. E em quinto lugar, Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras, ao povo hebreu, ao povo, às 12 tribos, às pessoas, às famílias, aos bairros ali daquele povo, a respeito do Messias, e que eles vivessem a lei para que pudessem serem abençoados. Então, veja que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. Veja como que nós estamos simplesmente rasgando o versículo, nós estamos alongando o versículo para poder ficar muito claro como Deus falava, não como Deus está falando, como Deus falava. E nós lemos aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, e aí o versículo conclui assim, pelos profetas. Deus, então, no Antigo Testamento, falava pelos profetas. Veja que esse povo hebreu, que talvez Paulo tenha sido escritor, esteja falando com eles, está falando que Deus falava com os profetas antigamente. Eles estavam querendo voltar aos profetas. E o escritor de Hebreus está dizendo, não voltemos aos profetas. Deus falava antigamente por eles, aos pais, mas agora Deus está falando pelo Filho. Um profeta é alguém que fala um acontecimento antecipadamente. É um vidente. É um anunciador da fala de Deus. Veja, Deus falou antigamente. Então o profeta ele falava antecipadamente. O que ele falava antecipadamente? A respeito do Messias, do reino do Messias, da igreja, e a respeito do futuro das pessoas, se elas guardassem a lei ou se elas não guardassem a lei. Eles eram videntes, eles conseguiam ver o futuro, o tempo onde nós estamos vivendo. Eles viam esse futuro onde o Espírito de Deus não estaria mais sobre as pessoas, mas dentro delas, e esse futuro que Deus estaria falando através do Filho, não mais através deles. O ministério deles ia terminar no Filho. Deus falou nos profetas. Esse pelos profetas no grego tem o mesmo sentido de nos profetas. Tem o sentido de estar dentro dos profetas falando. Então nós falamos que Deus falou pelos profetas, mas primeiro Deus falou nos profetas, dentro dos profetas, para depois falar pelos profetas. As interpretações erradas de hoje. Como errar ainda, mesmo com todo esse entendimento de um único versículo, como as pessoas podem errar a interpretação? O que faz as pessoas errar é pensar que o tempo de Moisés, o tempo de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Davi, dos juízes, de Josué, é pensar que ler o Velho Testamento é maior do que o Novo e ter um saudosismo, ficar pensando, poxa, se eu vivesse naquele tempo que Moisés abriu o mar, se eu vivesse no tempo que Davi era o rei de Israel. Isso é um grande erro, é um erro de interpretação, de querer viver as coisas do passado, que são verdades do passado, no presente. Há a verdade presente. A verdade presente é o tempo da graça. Deus está falando pelo Filho. E a verdade passada é aquela que antigamente Deus falava. Nós não devemos pensar que o antigamente é melhor do que o hoje, porque aquelas pessoas que viviam antigamente
queriam estar vivendo o tempo que nós estamos vivendo. E muitas igrejas, muitos pastores estão fazendo das suas igrejas lugares onde é feito e onde é ensinado, onde é realizado o evangelho misturado. O evangelho que não é o de Jesus, porque é mais o judaísmo misturado com o cristianismo do que o evangelho, que é as boas novas de Jesus. Então veja que se nós lermos o primeiro versículo, nós já vamos entender completamente que Deus antigamente agia pela verdade de antigamente. É verdade? É, mas é uma verdade de antigamente. A verdade de hoje é que Deus está falando pelo Filho, por Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós não podemos cair nesse erro de sermos atraídos por igrejas que estão misturadas, que estão vivendo em algo que já passou. Igrejas que estão sendo guiadas por profetas, igrejas que estão baseando o seu fundamento em dons, supostos dons, Supostos dons de profecia, de revelação. Estão com esse sentimento de que esse sistema é melhor do que o sistema de Cristo. Mas não existe, não existirá nenhum outro meio de viver o reino de Deus do que Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo é o reino de Deus. Nós não devemos ter essa saudade e nem pensar que era melhor, porque hoje nós estamos vivendo o melhor tempo que pode existir, o tempo onde o Espírito de Deus está dentro de nós e o Filho fala em nós e por nós. Aplicação pessoal. Então, qual é a aplicação pessoal? Meus amados, depois de ouvir tudo isso, nesses estudos que nós estamos fazendo de Hebreus, nós devemos aplicar a verdade em nossa vida. Qual é a verdade? É que Deus está falando pelo Filho. Ou seja, nós devemos aprender como Deus falava antigamente, mas nós precisamos viver como Deus está falando hoje, pelo Filho. Então a verdade para hoje, a aplicação pessoal para hoje é aprender a respeito do Filho, é entender o Filho, é viver no Filho, é conhecer o Filho, é ver o Filho de Gênesis a Apocalipse, é ver o Filho em cada passagem, em cada versículo, em cada personagem, em cada história, em cada acontecimento, é ver o Filho, porque Deus nesses últimos dias está falando pelo Filho. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida, não viver atrasados num tempo que já passou, mas viver no tempo da graça, no tempo da igreja. Em Israel, Deus falava pelos profetas. Na igreja, a palavra, o ensino, a vida, a instrução vem do Filho Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!